Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dia de Matemática. Sou o professor Jefferson, professor no IFRN Campus Ceará-Mirim, e hoje estarei começando com vocês uma nova playlist, né? Uma sequência aí de vídeos que o intuito, né, é justamente servir de suporte para a disciplina de Matemática Básica 1 da licenciatura em Matemática. Lembro para vocês que essa disciplina, né, excepcionalmente esse semestre, será lecionada de maneira remota, e daí nós precisamos desse suporte, né, para que possamos fazer a disciplina da melhor maneira possível. Então, que esses venham de fato a servir para seus propósitos. Bom, galera, o que é que nós vamos ver nessa sequência de vídeos? Nós vamos ver exatamente o que está proposto na ementa do curso, que é justamente nós tratarmos aí das funções, mas basicamente das funções reais e de variáveis reais, que é mais à frente aí nós iremos definir, tá bom? Então, vamos desde a definição de função, vamos seguir basicamente a ementa de um livro de ensino médio, né, do livro do primeiro ano, que trata ali, né, desde o início da definição de função, aí passa função afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica. Então, no vídeo de hoje trataremos exclusivamente da definição de função e também daquela ideia intuitiva que nós temos no nosso cotidiano, beleza? Então, sem mais demora, vamos aqui para o nosso vídeo de número 1, pessoal. Então, agora sim, né, sem mais demora, vamos aqui para a nossa aula de número 1 do nosso curso de matemática básica. Pessoal, é o seguinte, ó, provavelmente você que está vendo esse vídeo agora, né, no dia de hoje, já tem usado, mesmo que de maneira não intencional, né, a ideia, né, o conceito ali que temos de função. Por quê? Porque nós entendemos, pelo menos no dia a dia, que nós utilizamos função quando nós temos uma situação que envolve duas grandezas, onde uma, para variar, depende da variação da outra. Né? Como assim, professor? Não entendi. Então, não se preocupe, fique muito tranquilo. O seguinte, ó. Primeiro, vamos supor que você foi ao mercado e precisou comprar uma fruta, sei lá, como exemplo aí, bananas. Evidentemente que o preço a pagar vai depender do peso ou da quantidade de frutas que você vai levar para casa. Nessa situação, nós temos evidente aí uma situação de dependência, né? O preço a pagar depende da quantidade de bananas. Então, aí a ideia intuitiva de função, né? Porque se uma coisa depende de, ela está em função de, tá bom? Então, um outro exemplo aqui, esse exemplo, sim, agora clássico, né? Esse exemplo aí está praticamente em todos os livros de ensino médio, quando se vai introduzir ali função afim. Né? De maneira simplificada, como é que é a questão do táxi. Seguinte, ó, se você precisar pegar um táxi, você vai observar que no taxímetro já vai ter lá um valor fixo, que é o valor correspondente da bandeirada. Então, por exemplo, como vocês veem aí na figura, nós temos ali ó, 4,50 e o número 2, né? Basicamente significa bandeirada 2, custando aí um preço, um valor fixo de 4,50. E geralmente, né, os livros vão lá e dizem o seguinte, ó, você vai pagar uma parte fixa, que é a bandeirada, e mais uma parte variável, que depende da quantidade de quilômetros que você vai precisar utilizar esse táxi. No entanto, né, na realidade, de fato, nós temos que o taxímetro ainda tem uma outra variável contando, né, que de maneira simplificada aí nós não trazemos no livro de ensino médio. Mas é o seguinte, o taxímetro ele também conta o tempo parado. Então, por exemplo, se você pegou o táxi para andar, sei lá, 2 quilômetros, mas esse táxi pegou lá 3 horas de congestionamento, né? Você vai estar tendo que custear esse tempo que você está lá dentro do táxi, tá bom? Então, mas não vamos aqui dificultar não. Vamos usar de fato aí a maneira simplificada. Depende apenas aí do valor fixo e da taxa variável que depende da quantidade de quilômetros rodados, tá bom? Outro exemplo aqui, e esse eu gosto muito, tá? Que é o exemplo da conta de água. Por que gosto muito? Não é da conta de água propriamente dita, mas da maneira aí para explicar a função. Por quê? Porque a função que define o preço a pagar na conta de água é uma função definida por várias sentenças. Como assim, professor? Seguinte, ó, o valor da água, né, ele vai depender do intervalo que você está consumindo. Por exemplo, se você consome de 0 a 10 metros cúbicos, a água custa um valor. Tá? Em termos de simplificação, vou supor que a água custe R$ 4. Se você consome, tá? Quando eu digo a água custa R$ 4, é o metro cúbico, tá bom?
Então, se você consome de 11 a 20, a água já aumenta o valor dela, vai, por exemplo, para R$ 5. Se você consome de 20 a 30, a água já está num outro intervalo, então ela custa um pouquinho mais. Então, nós temos aí uma função onde o valor da água varia em intervalos. Então, é uma função definida por várias sentenças, tá bom? Vamos aqui para um outro caso, né? As escalas termométricas. Nós temos aí que para fazer a conversão de uma para outra, nós podemos utilizar funções também. Um exemplo bacana aí que eu particularmente acho muito interessante, que é a tabela aí das medidas dos calçados, tá bom? Como assim? Por exemplo, uma pessoa que calça 42, né, o número do calçado dela é 42, não quer dizer necessariamente que o pé dela mede 42 centímetros. Nós temos aí uma transformação, né? Ou seja, cada ponto que você tem aí no sapato, cada numeração equivale a mais ou menos aí 0,60 e poucos centímetros. Então existe uma formulazinha para transformar, tá certo? O tamanho do pé no número do calçado. Inclusive, como vocês veem aí na figura, né? Nós temos aí que outros países usam, né, tipo a França, os Estados Unidos, usam escalas diferentes para os números de calçados. Então, nós temos aí funções que transformam aí o tamanho do pé no número do calçado, tá bom? E claro, não poderia mencionar de maneira alguma, né? Nós temos aí essa curva, uma curva exponencial, representando, como vocês veem aí na figura, né, a curva da Covid-19 em Goiás. É um caso particular de Goiás. No entanto, se você der um Google aí rapidinho, você vai perceber que, invariavelmente, as curvas, né, que representam aí o crescimento do número de casos da Covid-19 vai ser apresentado nessa forma, né? Algumas com um crescimento um pouquinho mais agudo, outras com a taxa de menor, mas basicamente todas as curvas vão ser apresentadas num gráfico muito semelhante a esse, que é o gráfico da função exponencial. Nós retomaremos sim esse assunto, né, da Covid, crescimento, enfim, de pandemias e epidemias, quando chegarmos para tratar de funções exponenciais e funções logarítmicas, tá bom? Então, trouxe para vocês aqui meio que um apanhado básico de como é que nós podemos ter utilizado a função no nosso dia. É claro que existem muitos outros exemplos. Podemos ficar aqui bastante tempo falando de exemplos de aplicações de funções. Mas a ideia aqui é trazer para vocês somente como é que nós utilizamos, né, trazer essa ideia intuitiva de função. No entanto, função é um objeto matemático e, como tal, precisa ter uma definição, né? E essa definição formal. Então, como é que nós definimos formalmente esse objeto matemático? É isso que nós vamos ver agora, galera. Olha só. Sejam dois conjuntos A e B, ambos não vazios, uma função com domínio A e contra domínio B é uma correspondência F que associa elementos do conjunto A elementos do conjunto B, de tal modo que as duas condições a seguir sejam satisfeitas. Primeira condição: todo elemento x de A está associado a um elemento y de B. Segundo, o elemento y de B associado ao elemento x de A é único. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, ó, inicialmente você tem dois conjuntos, e esses conjuntos são não vazios, e aí já trago para vocês duas nomenclaturas, ó, nomenclatura aqui, domínio, a nomenclatura contradomínio, né? Vou explicar para vocês agora com a figurinha. Observe que temos dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, como vocês viram na disciplina de fundamentos, né? Representados aqui no diagrama de Venn, conjuntos representados por letras maiúsculas, e nós temos aqui os elementos representados por letras minúsculas. O que a definição aqui diz é o seguinte, ó, primeiro você tem dois conjuntos, depois você tem uma relação, uma lei de associação entre os elementos de um conjunto com os elementos do outro conjunto. Essa relação ela pode ser ou não função. Né? Então, para que ela seja uma função, ela tem que respeitar, né, algumas condições. E quais são as condições? Todo e qualquer elemento do conjunto A tem que ter correspondente no conjunto B. E esse correspondente deve ser único. Essa é a definição de função. Então, nós chamamos de domínio ao conjunto de onde parte a relação. A relação ela parte do conjunto A e vai para o conjunto B. Então, o conjunto A
é chamado de domínio dessa relação, tá? E o conjunto B, que é o conjunto para onde estão indo as setinhas aí, né? A relação sai de A e vai para B. Esse conjunto B, que é o conjunto de chegada, é o que nós chamamos de conjunto contradomínio da função. Bacana? Então, vamos aqui para exemplos, né? Para entendermos um pouquinho melhor essa definição de função. Quando é que uma relação é ou não função? Então, vamos aqui. Temos três exemplos e vamos decidir aqui, né, se cada um desses exemplos representa ou não uma função. Então vamos aqui clicar no primeiro, olha só. Clicando aqui no primeiro, nós temos, observe o conjunto A e o conjunto B não vazios, como a definição exige. Temos uma relação, e daí vamos observar que a relação sai de A para B. Professor, como é que eu sei que a relação está saindo de A para B? Só observar a pontinha da flecha. Olha só, nós temos uma setinha aí, ó. A flecha tem a pontinha aqui, então está saindo de A e indo para B, tá bom? Então, observe que A é o nosso domínio, B é o contradomínio. E nós temos uma relação aqui bem definida entre os elementos de A e os elementos de B. Então, como é que eu faço para decidir, né, se representa ou não uma função? É só olhar para os critérios. Primeiro, todo elemento de A tem correspondente em B? Tem sim. Observe que não sobrou ninguém de A que não tenha correspondente em B. Aí vem a pergunta: cada elemento de A tem apenas um correspondente em B? E a resposta também é sim. Por quê? Observe, ó, o 2 tem um único. O 6, o 7 e o 10 tem um único correspondente, que é o zero. Aí você vai olhar lá para o conjunto B e diz, professor, mas o zero tem três correspondentes. Tá? Tem o 6, o 7 e o 10. Mas vejam, a definição não faz menção ao contradomínio, faz menção ao domínio. Então, se as duas condições foram satisfeitas, nós podemos clicar aqui, né, na mãozinha legal. Ó. Então, de fato, nós temos sim uma função aí. Vamos aqui voltar e vamos para o segundo exemplo. Observe que nós temos os mesmos conjuntos, no entanto, uma nova relação. Bom? E daí, vamos observar se essa relação representa ou não função. E vamos olhar os dois critérios. Primeiro critério, todo elemento de A tem correspondente em B? E a resposta é sim. Né? Observa que o 2, o 6, o 7 e o 10, todos eles têm correspondente lá, né? Tem setinha saindo dele e indo para o conjunto B. No entanto, quando vamos para a segunda condição, observa aqui a segunda condição, ó. O elemento y de B deve ser único. Aí vamos olhar. Pessoal, esse camaradinho aqui, ó, o 2, né, que faz parte do domínio, ele não tem um único correspondente, ele tem dois correspondentes. Então, se ele tem dois correspondentes, quer dizer que essa relação não é uma função. Então, clicamos aqui, ó, não é uma função. Tá bom? Então, vamos voltar aqui e vamos para o terceiro exemplo. Olha só. Terceiro exemplo, mais uma vez, os mesmos conjuntos, uma nova relação, e é evidente aí que não passa no primeiro critério. Ó. O primeiro critério diz, todo elemento de A deve ter correspondente. E observamos aqui que o 10 não tem correspondente, portanto, nós temos aí que não representa uma função. É uma relação, está muito bem definida, mas, no entanto, essa relação não representa uma função. Beleza? Então, vamos aqui para o seguinte, ó, dando continuidade, vamos falar agora da notação de função, pessoal. Qual é a notação, né? Como é que nós escrevemos função? Então, observe o seguinte, ó, temos que a notação é a seguinte, f, dos pontos A, setinha B. É claro que nós não lemos dessa maneira, tá? Lembrar para vocês que matemática ela é uma linguagem universal, dotada de simbologia própria, tem sim a sua sintaxe e sua semântica. Então é importante nós sabermos também ler e escrever matemática. Então, como é que eu leio isso aqui? Lemos da seguinte maneira, ó. A relação f, que no caso, se a questão disso aqui já é uma função, então é a função f de A em B. Significa que F é o nome que nós damos a essa relação, A é o domínio, que é de onde parte a nossa relação, e B é o contradomínio, que é o conjunto de chegada, é onde estão os elementos que correspondem com os elementos do domínio, tá bom? Então, é dessa maneira aqui. E é claro, vamos lá, quando é que uma função está bem definida? Primeiro, temos dois conjuntos não vazios, que é importantíssimo, tá?
dos conjuntos não vazios, e uma lei de correspondência. E essa lei de correspondência tem que ser de tal maneira que aquelas duas condições citadas anteriormente sejam satisfeitas. Tá bom? Então, uma função fica bem definida quando temos esses três aspectos: dos conjuntos não vazios e uma relação entre eles, que é dada por uma lei de formação. Essa lei de formação tem que respeitar as condições. E o que é a imagem de um elemento? Olha só, a imagem do elemento, escrevemos B igual a F, parênteses A aqui. Esse A é um elemento do domínio e esse B é um elemento do contradomínio. Então, dizemos que o elemento de B, tá, que está lá no contradomínio, é imagem do elemento de A, se quando nós pegarmos esse elemento de A, ele corresponde a esse elemento de B, ou seja, lá na lei de formação, quando se for, por exemplo, uma expressão algébrica, quando você pega esse valor A e joga nessa expressão algébrica, calcula, tá? Quando eu estou dando aula no ensino médio, geralmente eu costumo desenhar, inclusive no quadro, uma máquina. Digo, ó, função, ela funciona como uma máquina, tá? Você pega um elemento do domínio, coloca nessa máquina, ele vai trabalhar com esse elemento como se fosse ali um ingrediente, e daí vai sair um produto final. Esse produto ele tem que estar no contradomínio. E mais, esse produto que saiu é chamado de imagem do elemento que entrou. Tá? Então, para ficar mais claro para vocês, vou trazer aqui. Ó. Observe que nós temos sim uma função, né, dos conjuntos não vazios, uma relação que respeita aquelas condições faladas anteriormente. Então, por exemplo, ó, quando eu escrevo que menos 3 é igual a f de zero, é porque ó, o menos 3 ele é o correspondente do zero. Então, dizemos que menos 3 é a imagem do zero pela função f. Assim como 2 é tanto imagem do menos 1 quanto imagem do 1. Bom, então vejam que nós temos aí o seguinte. Eu quero que vocês, por favor, agora deem uma olhada exclusivamente para o conjunto B. Observe que no conjunto B, nós temos o elemento 4, que está aqui, ó, apontando para vocês, que ele não teve nenhuma relação, ou seja, ele não teve correspondente do conjunto A. Ele sobrou, né? Ele ficou de fora. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou separar agora esses elementos que tiveram correspondente no conjunto B. Aí eu pergunto para vocês. Quando eu pego esses elementos e separo em um novo conjunto, eu preciso dar um nome a esse conjunto. E geralmente, o nome que nós damos aos entes matemáticos, geralmente refere-se à característica desses elementos, né? Que caracteriza esse objeto. Tá? Então, vamos olhar. Quais são os elementos desse objeto? Os elementos desse objeto, que é o conjunto, né, formado pelo elemento ali menos 3 e 2, é um conjunto formado pelos elementos que são imagens de alguém. Né? Por exemplo, o menos 3 é a imagem do zero e o 2 é a imagem do 1 e do menos 1. Então, um nome aí bem sugestivo para esse conjunto é o conjunto das imagens, não é isso? Então, nós podemos chamar de conjunto de imagem de F e escrevemos da seguinte maneira, ó, IMF significa que é o conjunto das imagens da função f. Então vejam que agora temos três conjuntos, né? O domínio, o contradomínio e um subconjunto do contradomínio, que é o conjunto imagem, que são aqueles elementos que tiveram correspondentes aí pela lei de formação. Bom, então espero que vocês tenham compreendido aí essa parte inicial, intuitiva de função, quando nós temos duas grandezas que variam, mas que uma depende da outra, e a ideia formal, né, de função, que depende dos conjuntos, da lei de formação e das condições estabelecidas. E daí, pessoal, como nós temos aí, estamos trazendo um curso, né, para professores de matemática, eu vou sempre procurar pontuar algumas dicas que eu julgo ser, no mínimo, interessante para quem vai atuar em sala de aula. E daí, trago para vocês já algumas dicas que eu, pelo menos, procuro sempre seguir nas minhas aulas. Primeira dica. A expressão f de x igual a 3x mais 2 não é uma função. Olha só. Quando estou na turma presencial, né, a primeira coisa que eu escrevo no quadro, na primeira aula de função, é o que significa f de x igual a 3x mais 2. E daí é quase que unanimidade, né? Todos dizem que é uma função. Alguns chegam até a caracterizar a função. É uma função polinomial do primeiro grau com coeficiente angular, enfim. E daí, basicamente, há aquele choque quando eu digo que isso aí não representa necessariamente uma função.
E daí logo em seguida eu explico e aí torna a fazer sentido por que é que eu estou afirmando que isso não é uma função. E daqui a pouco vou voltar para mostrar para vocês um exemplo. Mas vamos para a dica 2. A dica 2 diz assim, ó, f de x, que geralmente nós costumamos chamar assim, né? Ó, a função f de x. Mas f de x não é a função. A função é f, g, h, k. F de x é a imagem do elemento x do domínio, tá bom? Então, separar isso aí é importante, tá bom? Vamos aqui. Terceira dica. A informação da função, tá? As pessoas geralmente esperam que seja uma fórmula matemática, uma fórmula algébrica que depende daquela coisa toda. Mas uma função, ela pode sim estar muito bem definida, tá? Mas não ter nenhuma expressão algébrica que a defina. E ainda assim ser uma função. Daqui a pouco vamos tratar de exemplos também. E deixa eu sair aqui um instantinho para que vocês possam ver a dica 4. Ó. A dica 4 diz assim, ó, explore os exemplos utilizando o diagrama de Venn, tá? Por quê? Porque um efeito gráfico, ele é muito importante, né? Um efeito visual. É porque nós já, na matemática, né, ao tempo todo, nós estamos aí lidando com coisas que de fato não existem. Né? Por exemplo, você não encontra com um número aí na rua. Né? Você vê ali a representação de um número, mas você não encontra o número, você não encontra o ponto, você não encontra a reta, são simplesmente coisas abstratas. E daí, quando você tem uma boa definição, né, e você utiliza de efeitos visuais para que o aluno possa entender, ajuda bastante aí tirar um pouco da abstração da matemática. Não que essa não seja, mas muitas vezes ter essa coisa mais, vamos assim, palpável, vamos assim dizer, é importante para que tenha o conhecimento, tá bom? Bom, como eu prometi para vocês, vou mostrar para vocês por que é que f de x igual a 3x mais 2 não representa necessariamente uma função. Então, olha só, deixa eu dar aqui o zoom para nós ficarmos aqui. Vamos para um exemplo. Sejam aí, lembrem-se, né? Para que uma função ela esteja bem definida, é necessário que tenhamos dois conjuntos e uma relação entre eles que respeite as duas condições. Então, está aí um exemplo, ó, seja os conjuntos A e B, com os elementos respectivamente 0, 1, 2 e 2, 5, 7, 9. Considere a relação, veja que eu ainda não chamei de função, considere a relação f de A em B dada por f de x igual a 3x mais 2, que é justamente aquela que estava lá na nossa. E daí a pergunta é: será que caracterizada dessa maneira, essa relação aí que está definida representa uma função? Então, vamos aqui para o nosso visual. Temos aí, ó, como é que eu leio isso, né? Tenho aqui o diagrama de Venn, temos dois conjuntos A e B, não vazios. Temos aqui o nome da relação que é F, dizendo de onde sai essa relação e para onde vai, explicitando aqui quem é o domínio e quem é o contradomínio. E temos a lei de formação dessa relação, né? Ela pega um x aqui e leva no 3x mais 2 em B. Tá bom? Então, vou convidá-los agora a fazer algumas continhas, né? Dá para fazer, inclusive, aqui sem o auxílio, né, de papel. Dá para fazer aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, quando x é zero, né? Quando x é zero, temos 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2 é 2. Então, quer dizer que o 0 leva no 2. Vamos lá. Olha só o 1, né? Quando o x é 1, temos 3 vezes 1 é 3. 3 mais 2, 5. Então, quer dizer que esse 1 leva no 5. Até aí, beleza. Vamos agora para o 2, né? Ó, nós temos que testar todos os elementos do domínio, porque lembrem-se, né? Para ser função, do domínio tem que ter um correspondente no contradomínio, e esse correspondente deve ser único. Então, vamos para o 2 aqui, tá? Olha só. O que é que acontece com o 2? 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, o 2 teria que ligar o 8, tá vendo? Mas aqui não tem o 8, aqui tem o 7 e tem o 9. Isso quer dizer que o 2 ele não tem correspondente no conjunto B. Então, se sobra elemento no conjunto A, nós não temos uma função. Então, vejam que uma função ela não é uma fórmula. Eu poderia passar aqui assim, milhões aí de exemplos para vocês de dois conjuntos para o qual 3x mais 2 não representaria uma função. Assim como teríamos também
milhões aí, né, infinitos os conjuntos aí que eu posso ter representados de maneira que 3x mais 2 seja uma função. Então, quando a pergunta, qual é a resposta para a pergunta sobre o que f de x igual a 3x mais 2 se representa ou não a função, a resposta deve ser depende. Depende do domínio e de quem é o contradomínio, porque a depender de quem sejam os elementos do domínio e do contradomínio, essa fórmula ela pode sim, aliada a esses conjuntos, representar ou não uma função. Então fica essa dica aí importante para vocês. Vamos retornar aqui para o nosso menu e temos aqui a nossa dica 2. Vamos ver o que é que ela diz, tá? Olha só, a dica 2 diz que f de x não é o nome da função. E de fato, vamos lá. Ó. O que é o f de 2 que foi falado para vocês há pouco, né? O f de 2 é a imagem do número 2 pela função f. Ou seja, f de 2, pessoal, é um número, tá? Assim como 2 é um número, f de 2 é, se a função retornar um número, f de 2 possivelmente vai ser um número. Claro que f de 2 pode ser um conjunto, um polígono, mas então f de 2, tá? Não é o nome da função. F de 2 é simplesmente a imagem do 2. O que é o g de 13? G de 13 é a imagem do número 13. Então quer dizer que f de x é a imagem x. Esse x é o elemento do domínio, tá? Então, f de x não é o nome da função. O nome da função é fg. Parece ser uma coisinha besta, mas não é, pessoal. É importantíssimo que nós tenhamos o mínimo de rigor aí para com a linguagem matemática. Por quê? Para que não haja ambiguidades e que nós não venhamos a definir algo de maneira precipitada e mais à frente, quando nós formos precisar de uma formalização, esse aluno ter dificuldades. Tá? Então, é uma coisa que não vai trazer uma dificuldade extra para o aluno e que não custa nada demais ensinar da maneira correta. Tá bom? Vamos aqui voltar para o nosso menu. E aqui o quarto diz que a lei de formação de uma função não será necessariamente uma fórmula. Como assim? Vou trazer para vocês alguns exemplos. Olha só. Temos aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo. Seja A o conjunto de todos os polígonos do plano alfa e R o conjunto dos números reais. Se a cada x pertencente a A fizermos corresponder o número real f de x, que é a área do polígono x, obtemos uma função f de A nos reais. O que é que isso quer dizer? Imagine só que nós temos aí todos os polígonos que você possa imaginar. Polígonos convexos, não convexos, enfim, todas as figuras poligonais. Agora, imagine. Se ela é uma figura poligonal, ela tem uma área, e uma só área. Para cada polígono está associado apenas uma área. E essa área, evidentemente, vai ser expressa por um número real. Não se tem uma fórmula para qualquer polígono. Né? Nós não temos. Ah, peguei esse polígono aqui, a fórmula para calcular vai ser a mesma para calcular de todos os polígonos. Nós não temos. Mas nós temos como associar a cada polígono a sua área. Então, veja, temos sim uma função muito bem definida, no entanto, nós não temos uma fórmula algébrica que a represente. Exemplo 2. Seja n o conjunto dos números naturais. Se a cada t pertencente aos naturais fizermos corresponder o número natural f de t, que é a quantidade de números primos menores que t, obtemos uma função f dos naturais para os naturais. Vejam, se vocês forem pesquisar, até existe uma função que aí utiliza o logaritmo neperiano para encontrar uma aproximação, tá? Muito boa, inclusive, dos números primos menores que determinado número natural. Mas nós não temos uma fórmula fechada, uma fórmula algébrica. Então, o que é que essa função faz? Ela pega um número e retorna a quantidade de primos menores que ou iguais a ele. Por exemplo, o número 6. O número 6 vai retornar para a gente qual? O número 3, né? Por que o número 3? Porque existem 3 números primos que são menores do que 6, que são o número 2, o número 3 e o número 5. Então, quer dizer que o f de 6 é igual a 3, que é o número de primos menores que ou iguais a 6. Vamos para o exemplo 3. Uma correspondência que associa a cada conjunto formados por 3 pontos
o baricentro do triângulo que os tem por vértice não é uma função. Vejam, por que não é uma função? Professor, mas se der 3 pontos, nós temos 3 pontos. Tem uma fórmula para encontrar o baricentro? Tem. Nós temos como encontrar o baricentro tranquilamente. E cada triângulo tem o seu baricentro. Tá? Mas por que é que não é uma função? Vejam só a situação, pessoal. Imagine aí, lembrar, né, o que é o baricentro lá, que é o encontro lá das medianas do triângulo, aquela coisa toda. Mas por que é que não é? Porque não há uma restrição, não está bem definida essa associação. Porque imagine só que eu tenha 3 pontos no plano que são alinhados. Se eu pego 3 pontos no plano que são alinhados, evidentemente não forma um triângulo. Se não forma um triângulo, nós não temos aí um baricentro. E esses 3 pontos, né, são pontos distintos de um plano. Então a questão lá na definição, ele não deixa claro que são 3 pontos distintos e não colineares. Então, se eu pegar 3 pontos alinhados, eles não terão um baricentro para associá-los. Nessa situação, deixaria, e no caso deixa de ser função por causa disso. Não é uma função porque não está definida como tal. Então, pessoal, lembro para vocês que nós já temos uma lista, tá? Aqui na descrição desse vídeo, e essa lista também está no GSA de nossa turma. Então, espero que vocês pratiquem. É muito importante o exercício, é muito difícil se fazer matemática sem exercitar. Espero que essa aula sirva de suporte, ficarei muito feliz em responder possíveis dúvidas que vocês tenham, né? Podem comentar aqui se quiserem, ou durante a nossa aula, tá bom? Então, valeu, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.